Olá, boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Estamos aqui mais um sábado, mais uma noite para a nossa aula de escola bíblica e hoje com um tema muito importante. Hoje nós falaremos da aula 12, né? E a aula de hoje é uma aula esplêndida, sobrenatural, como tudo que nós estamos vivendo na nossa igreja, né, nesses últimos dias. E antes de mais nada, eu quero começar a nossa aula com uma oração para que o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos encaminhe, nos ensine, né, a respeito daquilo que nós conversaremos hoje. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai bendito, Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa e de nos alimentarmos, ó Deus, aqui na igreja, presencialmente, Senhor, e também aqui pela internet, pelo YouTube, Senhor. Que o Senhor e o teu Santo Espírito possa falar conosco, tratar em nós, ó Deus, este assunto tão importante que nós conversaremos hoje, Senhor. E Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade, Senhor, para agir e atuar em nosso meio, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você deve estar perguntando aí do outro lado, nossa, voltou a pandemia, aconteceu alguma coisa na igreja, eu não estou sabendo? Não, calma, que isso tem tudo a ver com a lição de hoje, tá bom? A lição de hoje, ela fala, nós iremos tratar a respeito da mentira de Ananias e Safira, em continuidade das nossas lições da escola bíblica, né? Seguindo o nosso GPS aqui da escola bíblica. Mas, queridos, o motivo de eu estar com essa máscara, ele é específico, né? Como nós vamos falar de mentira tem tudo a ver com a máscara. Então, queridos, vamos lá. O assunto que nós iremos conversar nessa noite é muito, mas muito importante para toda a nossa vida, enquanto nós, como cristãos, como servos de Deus, em todos os lugares, e nós podemos usar esta aula em todas as áreas da nossa vida, que nós, com certeza, seremos muito bem-sucedidos, se nós aplicarmos, né, os conselhos que a palavra de Deus nos coloca e que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Então, veja bem, por que eu estou usando essa máscara? Você aí do outro lado, você não consegue ver a minha expressão, se eu estou com um sorriso no rosto, ou se eu estou com um semblante de bravo ou com raiva, não é mesmo? A máscara, ela impede de você me enxergar, né, como eu realmente sou, como o meu rosto realmente é. Né? E por outro lado também, eu aqui no estúdio, eu não consigo olhar o seu rosto aí, tá certo? A gente não consegue ver qual que é o seu semblante, qual que é a sua reação, qual que é a sua emoção, né, em relação àquilo que eu estou falando aqui. Tem tudo a ver também com essa máscara, né? Mas a máscara em si, meus queridos, no nosso dia a dia, na vida, no nosso trabalho, dentro mesmo da igreja, ou naquilo que nós fazemos, aquilo que nós executamos, isso quer dizer que nós não podemos ter a máscara. E como nós não podemos ter máscara naquilo que nós fazemos, eu vou tirar a minha para ficar melhor. Inclusive, graças a Deus que acabou a pandemia, né? Vamos lá. Fica bem melhor, não fica? Eu consigo respirar normalmente e vocês conseguem ver o meu rosto, né? Um sorriso, que eu gosto muito de sorrir, gosto de falar com as pessoas com um sorriso no rosto. Isso é bom e é salutar. No reino de Deus é a mesma coisa. Tudo que nós fazemos no reino de Deus e para Deus, nós temos que fazer com muita alegria, com muito sorriso no rosto, com muito amor e com muito sorriso, agradando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por esse foi o motivo de de estar usando essa máscara no início dessa aula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Denilson Lima, faço parte do Ministério de Ensino, para a honra e glória do Senhor. Tenho muita alegria de poder estar ministrando esta aula hoje.
Amém? Então, queridos, é muito melhor como quando nós podemos falar, conversar e olhar nos olhos e sentir a expressão um do outro. E com Cristo no ministério, dentro da igreja, é a mesma coisa. Deus sempre procura, Ele tem o desejo e o interesse de se achegar a nós, né? E Deus, quando Ele se achega a nós, Ele chega por inteiro, com o seu coração aberto, com um sorriso no rosto, até mesmo quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina e nos exorta de alguma coisa que não está certa. Mas, tudo bem? Como é o tema dessa lição de hoje. Então, falando sobre mentira, queridos, nós desde criancinha, desde pequeno, nós aprendemos, nossos pais, os nossos pastores sempre nos ensinam que a mentira é pecado, é algo errado, é algo que nos tira da presença de Deus, nos afasta da presença de Deus e principalmente das bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Então, nesse sentido que nós iremos trabalhar na aula de hoje, tá bom? Eu quero fazer já de início, eu quero fazer uma pergunta bastante séria. Veja só, você tem costume de fazer o seu orçamento doméstico? E o que seria esse orçamento doméstico? É controlar os seus gastos, pegar tudo aquilo que você recebe, né, no dia 10 ou no dia 5, e aí destinar aquilo, a quantidade para que vai, né? Ou se você coloca, qual é a sua prioridade quando você recebe o seu salário no final do mês? Onde eu quero chegar com isso? Você pode estar perguntando. Isso seria, de repente, seria muito simples, né? Você fazer um orçamento mensal. E é justamente para nós definirmos quais são as nossas prioridades, né? Com aquele dinheiro que nós trabalhamos. Muita pessoa, ela acredita, e é verdade, que tudo aquilo que eu trabalhei, eu me esforcei, eu sacrifiquei, o suor do meu rosto, aquele dinheiro é todo meu, eu vou fazer o que eu quiser com ele. Mas calma lá, a palavra de Deus, ela nos orienta, o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos orienta como que nós devemos fazer, né, com aquilo que vem à nossa mão, não é mesmo? Coloque aí para mim. Como que você age quando você recebe o seu salário no final do mês? Portanto, eu quero concluir aqui, essa pergunta é simples. Por que nós fazemos esse orçamento doméstico, né? Essa planilha? Justamente para nós termos um controle daquilo que entra, daquilo que sai, né? Se nós temos uma previsão de gastos, olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Existem muitas pessoas que são muito bem-sucedidas que a vida toda pega e faz esse planejamento financeiro para saber exatamente onde que ela pode gastar, ou o que pode e o que não pode gastar. Mas a questão toda o que você faz quando você recebe o seu salário? Qual é a parte principal? O que você faz de prioridade com aquilo que veio à sua mão ao final do mês? Eu quero chegar a essa questão, essa pergunta eu faço, eu quero chegar num fator muito simples, né? A palavra de Deus nos diz que lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, né? Essa é a questão. Você separa todos os meses ali aquela quantia que é o mandamento divino, a ordenança divina, dos 10% do seu salário ali, para devolver e entregar no altar do Senhor? Não que isso seja uma barganha, não, eu vou fazer isso daqui porque eu sei que Deus vai me abençoar, sabendo que Deus sim vai te abençoar, mas muitas vezes as pessoas elas se confundem fazendo uma barganha com Deus, né? Eu vou dar o dízimo porque Deus vai me abençoar e eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, eu quero tal coisa e eu vou colocar o dízimo no altar para que o Senhor me dê isso. Não é assim que funciona, né, queridos? A palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso, né? Para que Malaquias 3,10 ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o sustento na minha casa, né? E depois, né, primeiro você faz a ordem que Deus dá e logo em seguida, no decorrer do versículo, ele fala que
fazer prova de mim, até que Ele vai abastecer, vai te dar uma bênção recalcada e sacudida e transbordante, né? Mas não que para você ter, assim, fazer essa barganha com Deus, nós temos que ter em mente aquilo que é a primícia, né? A honrar o altar do Senhor com a primícia das nossas rendas. Então, quando nós fazemos isso e devolvemos esses 10% no altar do Senhor, nós estamos nos lembrando de tudo aquilo que Deus fez por nós, de tudo aquilo que o Senhor colocou, tudo aquilo que chegou, perdão, até nós, né? Podemos ver, por exemplo, como que a salvação chegou até nós, como que nós conhecemos Jesus, porque lá atrás, muito antes de nós conhecermos a Jesus e sermos salvos por Cristo, aceitarmos Jesus como o seu único e suficiente Salvador, outras pessoas também foram fiéis e fizeram da mesma forma, dedicaram sua vida e toda a sua vida colocando lá no altar os seus dízimos e as suas ofertas. Para quê? Para que o reino de Deus chegasse até nós hoje, tá bom? Então, a pergunta é, o que você tem colocado em primeiro lugar nas suas finanças? Muitas vezes a pessoa acha, não, ó, eu tenho as contas de pagar do mês, eu faço uma lista de prioridades, olha, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar os custos fixos primeiros, e aí aquilo que sobrar, não, daí depois por último eu coloco lá, não, eu vou fazer essa oferta, eu vou fazer esse dízimo. Ao passo que, como eu já falei, a palavra de Deus nos ensina que tem que ser a prioridade, porque são as primícias da nossa renda. Tudo aquilo que você coloca no altar do Senhor, em que por mais dificuldades nós tenhamos, nós pegamos aquilo que vem à nossa mão, a primeira parte, e nós depositamos no altar do Senhor. Nós estamos falando para Ele, olha Deus, muito obrigado, porque o Senhor supriu a nossa necessidade, o Senhor me deu tudo isso, e aqui está, Senhor, eu deposito, eu coloco aqui no Teu altar, com alegria, com honra e com glória. E aí sim, a sua vida, ela passa a ser diferente, uma vida abençoada, né? Porque nós sabemos, irmãos, que nós iremos viver com o quê? Não com os 90% que está na nossa mão. Porque quando nós colocamos essa premissa no altar do Senhor, o Senhor está abençoando a nossa vida. Então, nós vivemos, né, com esses 10%. Porque nós abençoamos com aqueles 10%, abençoamos tudo aquilo que está em nossa mão. E aí, a nossa vida vai crescendo, vai multiplicando, e nós vivemos as bênçãos de Deus. E olha que interessante, estudando essa lição essa semana, eu me lembrei de uma pregação que o pastor Clóvis fez há muitos anos atrás, que ele conta na mensagem, ele contava do testemunho de uma irmãzinha que morava numa casinha muito humilde e ela, naquele momento, naquele mês, elas tinham, a mãe e a filha, ela tinha apenas aquele valor, que era o valor do dízimo. Não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E aí, as duas conversando, ela perguntou, olha filha, a única coisa que nós temos é o dízimo aqui. Ou a gente devolve esse dízimo e a gente vai ficar sem comer e vai ficar por que o Deus fizer por nós. E a filha disse assim para a mãe, falou assim, não mãe, vamos pegar e levar esse dinheiro porque é santo, é de Deus, nós não temos o direito de usar esse dinheiro. E aí as duas vieram para a igreja felizes, alegres, depositaram aquele valor no altar do Senhor, crendo que o Senhor ia prover, né? Com alegria no coração, não com tristeza, porque, olha, eu vou dar esse dinheiro, vou devolver esse dinheiro e depois eu vou ficar sem comer, que será de mim? Sem duvidar. Fizeram com muita alegria. E no mesmo dia, o pastor conta na mensagem, né? No mesmo dia, horas depois, horas que elas chegam em casa, ela recebe lá uma visita de alguém e a pessoa chega e fala, olha, Deus me mandou vir aqui, vamos até o mercado, eu vou comprar, vai no mercado, entra no mercado, pode pegar tudo que você quiser, doces, balas, danones, guloseimas, enche os carrinhos. E ela muito assim simples, falou, não, minha querida, não tenha vergonha, pode pegar, se quiser encher 2 carrinhos, pode fazer. E aí fizeram uma compra de 2 carrinhos cheios, lotados,
E aí esse irmão chegou, pagou toda essa compra para ela e levou até a casa dela. E o que é isso, irmãos? É a bênção de Deus, é a provisão divina. Por quê? Porque ela foi fiel naquilo que Deus tenha colocado no coração, e é um mandamento divino que ela guardou no seu coração, que é o quê? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Mas por que eu entrei nesse assunto, né? Para falar para vocês que nesse ensinamento, que é a grande chave dessa questão toda, é a obediência, né? É fazer as coisas com o coração inteiro, com o coração alegre, transbordante, porque ali, por exemplo, na situação que ela vivia, dentro da nossa lição, como os personagens Ananias e Safira, ela poderia ter feito a mesma coisa, né? Olha, eu tenho aqui esse valor do dízimo. Ela poderia, por exemplo, pegar metade daquele valor. Olha, eu vou separar esse valorzinho aqui, metadezinho, eu compro um pacote de arroz, um pouco de feijão, e o resto aqui eu devolvo lá, né, como dízimo. Seria dízimo? Não seria, né? Seria uma parte só daquilo que é destinado ao Senhor. E aí a pergunta é, será que ela seria abençoada por conta disso? Eu acredito que não, porque ela não estava obedecendo aquilo que Deus mandou fazer, não é? Então, nós vemos que a parte santa que vem à nossa mão em relação ao dinheiro é uma semente que nós lançamos no altar do Senhor como prova do nosso amor e da nossa obediência a Deus naquilo em relação ao dinheiro. Amém? Outra pergunta, você cumpre os seus votos e ofertas que nós fazemos na igreja? Por exemplo, o dízimo, a questão do dízimo é uma ordenança divina, né, que nós temos. A palavra de Deus ordena. Não é o pastor Clóvis ou o pastor Jorge ou os nossos pastores da casa de Deus ou os outros pastores que instituíram, né? Mas não, é a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo na sua palavra que nos ensina e nos pede, né, dar essa ordem, trazer todos os dízimos. Então, outras ofertas que nós temos, aqui na nossa igreja, por exemplo, o pastor instituiu várias ofertas, como, por exemplo, o voto do Construindo o Futuro. São ofertas que nós fazemos, né? Temos ofertas voluntárias. Às vezes você vai fazer assim, olha, não, eu vou fazer uma oferta para abençoar um determinado ministério. Isso é voluntário, né? Você é generoso, você tem as características de Deus em você, você é generoso. Olha, eu devolvi o meu dízimo, mas Deus me tocou no coração de eu fazer um valor a mais em relação a uma oferta a algum ministério, ou para que o pastor use esse dinheiro para alguma outra coisa, para missões, por exemplo, ou para abençoar famílias, né? Isso são as ofertas voluntárias que nós temos e que nós cumprimos também, mas nós fazemos esse voto e nós devemos cumpri-lo com todo o nosso amor e com todo o nosso cuidado. O pastor Jorge Navac, ele escreveu esse livro, O Preço do Dinheiro. Ele fala tudo sobre a respeito ao dinheiro. É bom ter dinheiro? Escreve aí para mim. É bom sim ter dinheiro. Eu acredito, irmãos, que o nosso Senhor, nosso Deus, é o Deus do sobrenatural. É o Deus dono do ouro, dono da prata. Eu tenho certeza absoluta que Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos para que todos tenham dinheiro, o suficiente, o necessário para a sua vida, para ofertar, para dizimar, para ter uma vida boa. A grande questão, meus irmãos, é o quê? É o que nós fazemos com esse dinheiro, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro, se eu tiver muito dinheiro, se eu for mega milionário, bilionário, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Qual é a motivação que esse dinheiro tem na minha vida? Olha, hoje eu trabalho, eu luto, nossa, eu faço de tudo, mas eu quero ser milionário. Mas qual é o propósito de você ser milionário? Deus te abençoa, Ele vai te abençoar. A grande questão é o quê? É o que nós iremos fazer com esse dinheiro.
O dinheiro que vem para a nossa mão tem que ser o quê? Para abençoar outras vidas, para abençoar o reino de Deus, né? Eu sempre falo e eu aprendi desde pequeno o seguinte, que nós fomos salvos para quê? Para que nós pudéssemos salvar aqueles que estão à nossa volta, né? Muitas vezes Deus tem um propósito na vida das pessoas ou, né, de determinadas pessoas. A pessoa pega e, nossa, eu trabalho, nossa, eu fiquei milionário. E aí a pessoa faz o quê? Às vezes, em vez de investir esse valor que ela tem, ficou milionário, abençoando a obra de Deus, abençoando o reino de Deus, abençoando outras pessoas, o que estraga, conforme a palavra de Deus diz, é o quê? É a motivação daquele dinheiro. A pessoa começa a olhar apenas para si próprio. Ah, não, agora eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou investir, eu vou comprar outras casas, eu vou fazer outros negócios, eu vou viajar. E o diabo toma conta de tudo isso e acaba fazendo o quê, meus irmãos? Perdendo o principal, que é o quê? O principal, que é a comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus Cristo na vida dele. Então a pessoa começa a transferir aquela fé que ela tinha em Deus, em Jesus Cristo, começa a transferir na onde? No dinheiro. E aí é onde que o diabo acaba ganhando. Então nós temos que ter o quê? Fazer exatamente o contrário. Nós temos que pegar, quanto mais dinheiro vier à nossa mão, quanto mais ainda nós iremos ser fiéis a Deus em nossos dízimos, nas nossas ofertas e nos nossos votos. Por quê? Porque o nosso coração estará voltado para a obra do Senhor e para o reino de Deus. Amém? Então, por que nós temos que fazer? Seja pouco ou seja muito, lembramos, por exemplo, da oferta da viúva pobre? Todo mundo chegava ali, ofertava e colocava e depositava no altar, e Jesus olhando, e chegou a viúva pobre lá e depositou a moedinha. Por quê? Era tudo que ela tinha e era o coração dela, o interesse, o desejo do coração dela, colocou lá, a sinceridade no coração, né? Voltando lá do início, que eu estava de máscara, Deus viu, Ele viu o coração dela. Não tinha máscara nenhuma, não tinha mentira nenhuma, tá certo? É o que aconteceu. Agora que nós vamos entrar no texto, né, e nós iremos falar a respeito de Ananias e Safira, Ananias e Safira, né? Olha só o que o livro de Atos nos coloca lá, Atos 5, nos versículos 3 e 4, o que nós temos aqui é na versão nova tradução, linguagem de hoje. Olha só, versículo 3, então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Olha só que nós estamos falando antes, né? Ganhou muito dinheiro, você tinha lá um valor nas mãos, né? Eles tinham os valores, nós não sabemos, a Bíblia não fala qual foi o valor do dinheiro que ele vendeu na época, mas ele tinha ali com certeza um montante muito bom de dinheiro ali na mão deles, não é mesmo? Então ele fala assim, ó, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Ora, aqui nós vemos, antes mesmo de acontecer esse episódio deles, né, de Ananias e Safira venderem essa propriedade deles, eles já tinham visto José também fazer esse mesmo ato, quando pegou aquele dinheiro, devolveu, entregou a totalidade aos pés do Senhor, né? E aí, com certeza, vendo aquela atitude de José, Ananias e Safira também, com certeza, pensaram, né? O diabo colocou no coração dele, vou fazer o mesmo e vou lá para a igreja ver, né? E vou falar para eles que eu vendi por tanto, mas eu fico com uma parte do dinheiro. Por isso que o próprio texto já diz ali, porque você deixou Satanás encher o teu coração. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que vier, né, em relação ao dinheiro em nossas mãos, né? Tudo tem que ter um propósito e que seja
com certeza, meus irmãos, que seja o propósito divino de abençoar vidas, de abençoar famílias, de expansão da igreja, para que o reino do Senhor cresça, para que muitas almas ainda sejam salvas, né, dentro da nossa cidade ou cidade vizinhas, no nosso estado ou, né, no nosso Brasil e também fora do Brasil, né, nas missões. Então a palavra de Deus tem que ir longe para salvar muito mais vida, quanto mais para que o Senhor Jesus Cristo volte e nos leve para o céu. Amém? Olha lá, antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. E quando nós deixamos de fazer a nossa parte santa, que é entregar ao Senhor os dízimos e as ofertas, nós estamos mentindo para Deus. Porque nós somos salvos e nós temos essa ordenança, nós temos que fazer o melhor, entregar os nossos dízimos para, né, ao altar do Senhor. Né? Talvez aqui, conjecturando, talvez eles tivessem pensado um com o outro em casa, falaram assim, nossa, bem, mas será que, e se a gente der todo esse valor lá, será que os apóstolos irão realmente devolver ou entregar, dividir para as pessoas que necessitam? Ah, mas e nós aqui? E se a gente de repente entregar lá só 50%? Se a gente pegar um pouquinho aqui, porque a família vai precisar, vamos nos pedir emprestado? A palavra de Deus nos diz isso, tá, irmão? Eu estou aqui só conjecturando uma situação, né? Por conta do quê? Do próprio texto bíblico, porque eles falaram ali, né? Pedro, no texto, coloca, né? Por que você deixou Satanás, né? Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Quem sabe, talvez, o diabo colocou no coração deles, naquele momento, uma pequena dúvida, e aquilo foi crescendo, crescendo, a ponto deles chegarem e falar, não, a gente chega lá e fala que vendeu por isso, mas a questão é, irmãos, nós conseguimos enganar e mentir, principalmente para Deus? De jeito nenhum, né? A mentira, a palavra de Deus diz que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, né? Então, meus queridos, nós vemos aqui no texto, fica bem claro para nós, que Ananias e Safira, eles não mentiram para seres humanos, mentiram para Deus, para o Espírito Santo de Deus. Outro texto também que corrobora bastante com a lição, né, para o ensinamento, é 1 Pedro 2, 1 e 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem, como crianças recém-nascidas, ele está falando para nós, que para nós nos fazermos igual às crianças recém-nascidas, né? Para nós desejarmos de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele nós cresçamos para a salvação. O texto, ele fala, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E agora que provaram que o Senhor é bom. Então, sempre que nós colocamos no altar do Senhor a parte santa, nós iremos provar que o Senhor é bom. Nós provamos que o Senhor é bom em todo o tempo o Senhor é bom. Amém, queridos? Então, o que eu coloquei aqui na lição? Do texto que nós lemos aqui, me digam se isso, o que é isso, né, do que o texto está falando, senão a máscara, que envolve, né, o diabo coloca uma máscara, uma mentira, um desejo de fazer algo para tentar fazer igual ao outro. E nós não podemos devolver o nosso dízimo, a nossa parte santa, ou o nosso voto, por exemplo, a nossa oferta, baseado no que os outros fazem, do ponto de vista para fazer algo parecido com aquela pessoa fez.
Deus trata com você, o Espírito Santo de Deus trata com você de uma forma, comigo trata de outra, com as outras pessoas de outra forma. Deus fala com nós, em nosso coração, a todo tempo, né? Às vezes, o Espírito Santo de Deus toca no meu coração de fazer uma determinada oferta, né? E eu vou lá e faço. Toca no seu coração de você fazer uma determinada oferta, você vai lá e faz. Mas eu nunca vou saber aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, não é? Então, o que eu entendo aqui de Ananias e Safira, eles pegaram, provavelmente viram José fazer a venda do seu imóvel, ir lá e depositar no altar dos apóstolos, aos pés dos apóstolos, e eles queriam fazer o mesmo. Propuseram no coração, vamos fazer a mesma coisa. Só que no meio do caminho o diabo colocou uma dúvida no coração deles, falou assim, não, mas puxa vida, se eu der todo aqui esse valor, eu vou ficar sem para mim. Ou seja, o coração dele naquele momento não foi em relação ao reino de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, né? Foi pensando neles mesmos. Mas olha o contrário, eles poderiam muito bem chegar, vendi a minha propriedade, mas quando chegou lá aos pés dos apóstolos, fala assim, não, olha, eu vendi por um valor tal e eu propus no meu coração em depositar aqui esse valor, suponhamos 50%. Teria acontecido alguma coisa com eles? Eu tenho certeza absoluta que não, porque eles não estariam mentindo para o Espírito Santo de Deus. A grande questão é mentir para o Espírito Santo de Deus. Quando nós não fazemos aquilo que é uma ordenança divina, nós estamos mentindo, nós estamos usando uma máscara, estamos mascarando aquilo que está no nosso coração e fazendo Deus pensar que nós estamos fazendo o correto. Você consegue me entender? Então, esta é a grande questão. Ali, e qual foi o preço que eles pagaram por isso? Pagaram com a própria vida deles. É terrível isso, né, irmãos? E olha só, prosseguindo. Provérbios 16:2, também na nova versão, linguagem de hoje. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Então, nós temos que pensar em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser de coração, o melhor, ainda que seja uma moedinha, igual a oferta da viúva pobre, que seja de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, como nós devemos amar o nosso Deus, o nosso Senhor, né? Vejam, já te falei aqui, né? Vejam que Ananias e Safiras, ele tentou fazer a mesma coisa que José, quando vendeu lá a propriedade e depositou aos pés dos apóstolos, né? Ananias e Safiras, ele não cumpriu aquilo que tinha no coração dele, e aí o pior, mentiram, né? Mentiram para Pedro sobre o valor daquilo que foi entregue lá. E a consequência foi trágica, né? A consequência foi catastrófica. Eles pagaram com a própria vida, né? Primeiro Ananias, algum tempo depois veio Safira também, é a mesma coisa, confirmou a mentira que seu marido havia contado para Pedro, né? Ali na presença do Espírito Santo de Deus, né? Nós não podemos em momento nenhum nos esquecermos, né? Estarmos atentos, estarmos sempre alinhavados com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? O texto bíblico nos fala, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós colocarmos essa verdade no nosso coração, fazermos o melhor de nós para Deus, aquilo que vier para nossas mãos, Deus irá nos abençoar de uma maneira sobrenatural, poderosa, gloriosa e abundante. Eu creio, eu vivo isso todos os dias da minha vida, irmãos. Nós temos experiências de sobra para contar e para embasar tudo isso que é verdade. Nós vivemos a verdade do Evangelho
que Deus colocou em nosso coração, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E a nossa igreja, ela sempre prima isso, irmãos, o crescimento da obra de Deus. Nossos pastores nos ensinam isso, nos incentivam desde o primeiro dia que nós chegamos na igreja e nos convertemos e conhecemos essa casa maravilhosa. Os nossos pastores ensinam exatamente essa verdade, que tudo aquilo que vem nas mãos, nós entregamos no altar do Senhor, dízimos e as ofertas, e nós temos visto o crescimento dessa casa, o crescimento dessa obra, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, habita aqui e é comandado pelo Espírito Santo de Deus. Eu glorifico a Deus por fazer parte desse ministério, dessa igreja, dessa casa e pela vida de todos os nossos pastores que nos ensinam sempre essa verdade poderosa. Amém, querido? Então, olha só, quando nós devolvemos um valor de dízimo menor ou quando nós falhamos com os nossos votos, nós estamos permitindo que o diabo domine o nosso coração, de acordo com como nós vimos lá no texto bíblico. E é muito sério isso. E aí, o que isso quer dizer quando nós deixamos o diabo dominar o nosso coração a respeito disso? Nós passamos a entender que não Deus, mas nós somos os nossos próprios provedores. Quem é o provedor de tudo, se não é o nosso Senhor Jesus Cristo? É Ele que provê tudo. Ainda que a pessoa ache que ela fala, nossa, eu sou uma pessoa muito bem-sucedida, tenho muito dinheiro, ganho muito dinheiro, não é por conta daquilo que ela é, ou do conhecimento. Claro que Deus abençoou ela, é uma pessoa brilhante, mas se não for o Senhor permitir tudo isso, de nada vai valer, a pessoa vai viver nas traças, no lodo, porque não vai produzir nada. É o Senhor Jesus quem permite tudo, é isso que nós temos que colocar em nossa mente e em nosso coração, que é o Senhor que nos dá tudo, é o Senhor que coloca tudo em nossa mão. Então nós somos fiéis, nós somos fiéis e nos alegramos em obedecer o mandamento, em devolver tudo aquilo que é a parte do Senhor. Amém? E infelizmente foi isso que Ananias e Safira não entenderam. O pastor Jorge, ele escreve nesse livro que eu citei para os irmãos, O Preço do Dinheiro, no capítulo 7, páginas 37 e 38. Olha só, o dinheiro sempre fala muito alto. E quanto maior for a quantia, mais os olhos estarão olhando para ele. Isso quer dizer que o dinheiro nunca deixa de ser uma bênção. O perigo é dedicar o seu amor e ele acaba sendo dominado por ele. Por ele quem? Pelo dinheiro. Então imagine, onde você vai parar? O fato é que poderá parar até na cadeia, pela sua ambição e amor ao dinheiro. Acontece ou não acontece isso? Nós vemos muito isso nas redes sociais ou notícias, porque fulano matou o outro porque foi lá, entrou e roubou, sabia que tinha muito dinheiro e os bandidos entraram e roubaram a pessoa. Olha só. Então, aquilo que era uma grande bênção acaba sendo uma verdadeira maldição. Tendo todo o domínio sobre o dinheiro e usá-lo com a devida prudência, resulta sempre numa grande bênção. A lei que envolve o dinheiro é sempre para o mal. Certamente é por isso que as pessoas escondem o dinheiro que ganham. Há outros motivos, com certeza, o pastor escreve, mas eu creio que este seja o mais forte. Amém? E para que o dinheiro seja uma bênção na sua vida, irmão, e na minha vida, devemos usá-lo com sabedoria, cumprindo votos e ofertas, não tentando enganar o Espírito Santo, porque quem engana Deus, quem engana o Espírito Santo, irmãos? Ninguém. Mentira é pecado. Nós aprendemos isso desde criancinha, nossos pais, nossos pastores sempre ensinaram, né? Na escola nós aprendemos isso, que mentir. A escola bíblica ensina que mentir é pecado, a Bíblia ensina que mentir é pecado, né? Mas o que pode levar uma pessoa a pensar que pode mentir para o Senhor? Né? É loucura. Não nos deixemos ter o nosso coração dominado por Satanás. Vamos levar a nossa contribuição e os nossos votos diante do altar do Senhor, para honrá-lo em primeiro lugar. E assim, nós seremos abençoados por Ele.
né? Que o nosso maior amor não seja o dinheiro, mas seja o nosso Deus. Quanto mais nós amarmos a Deus e fazermos a vontade de Deus, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus irá colocar em nossas mãos aquilo que nós precisamos, que infelizmente ou felizmente, enquanto nós estivermos nessa terra, nesse mundo, nós precisamos do dinheiro para que nós sobrevivamos enquanto estivermos nessa terra. Mas se nós dependermos de Deus, dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo e colocarmos aquilo que vem à nossa mão, devolver a parte santa do Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós iremos ter o suficiente para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa posteridade, porque a nossa provisão é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa aula possa ter tocado o seu coração, queridos, e que você, em nome de Jesus, faça o seu melhor, continue fazendo o seu melhor. E se por algum motivo ainda você não é um dizimista, um ofertante fiel, faça prova do Senhor Jesus Cristo que você será muito bem sucedido e o reino de Deus irá crescer ainda mais para a honra e glória do Senhor. Amém? Uma boa semana, um grande beijo e que Deus vos abençoe. Amém.